Quando você deixa de correr atrás de uma mulher, a primeira impressão é que ela simplesmente vai seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas na prática a dinâmica costuma ser mais complexa do que isso, porque a mudança de comportamento quebra um padrão ao qual ela já estava acostumada, e quando esse padrão some de repente, a mente tenta entender o que aconteceu. O silêncio, quando surge depois de uma presença constante, chama atenção justamente por contrastar com o que vinha antes, e isso pode fazer com que ela revise interações passadas, relembre conversas e tente interpretar o motivo da mudança. Desde cedo existe uma ideia de que o homem precisa sempre tomar iniciativa e manter o contato, então quando esse fluxo é interrompido, o impacto não está apenas na ausência em si, mas na quebra da expectativa criada. Em muitos casos, a primeira reação não é necessariamente emoção profunda, mas confusão, porque o ritmo da comunicação mudou sem aviso, e isso naturalmente gera questionamentos como o que aconteceu, será que eu interpretei algo errado, ou ele perdeu o interesse? Quando existe um padrão de troca frequente, o cérebro se acostuma com aquela previsibilidade, e quando ela desaparece, surge um tipo de desconforto que leva à análise constante do que mudou. Por fora, ela pode manter uma aparência tranquila, seguir com a rotina, postar normalmente ou agir como se nada tivesse sido afetado, mas isso não significa que não exista um processo interno tentando entender a situação. Esse momento não gira apenas em torno de mensagens, mas da quebra de um hábito emocional que já estava sendo formado. E é exatamente aí que muita gente se perde, porque não sustenta a própria decisão e acaba voltando atrás por impulso, tentando justificar, explicar ou restaurar rapidamente o contato, o que muitas vezes anula o efeito da mudança inicial e transmite inconsistência, quando na verdade o que mais influencia qualquer dinâmica não é a ausência isolada, mas a coerência entre atitude, intenção e comportamento ao longo do tempo. Mas o que muitos não percebem é que essa confusão inicial pode ser justamente o ponto em que algo começa a mudar dentro dela, porque quando não há uma resposta clara, a mente tenta preencher os espaços vazios, e isso naturalmente desperta curiosidade, reflexão e uma nova forma de enxergar a situação, já que aquilo que era constante deixa de existir e passa a ter um peso diferente, afinal o que está sempre disponível tende a ser visto como garantido, enquanto a ausência chama atenção e cria contraste, fazendo com que ela relembre momentos, repense atitudes e perceba detalhes que antes passavam despercebidos, como a sua presença, a forma como você se comunicava e a sensação que transmitia, e nesse cenário o silêncio deixa de ser apenas falta de contato e passa a funcionar como um estímulo indireto que muda o foco dela, saindo de uma posição confortável para uma posição de questionamento, e é aí que a dinâmica começa a se transformar, porque depois da confusão vem uma fase mais silenciosa, onde a curiosidade se torna observação, e mesmo que externamente ela pareça distante, sem interagir ou demonstrar interesse, internamente pode existir atenção voltada para entender o que está acontecendo, observando de longe, percebendo mudanças e tentando interpretar sinais, não necessariamente de forma consciente o tempo todo, mas como parte natural do comportamento humano diante do que não está totalmente claro. E nesse ponto ocorre uma inversão interessante, porque antes a atenção era direcionada a ela, e agora é você que se torna o elemento imprevisível dentro da equação, e o imprevisível tende a gerar mais interesse do que aquilo que é totalmente previsível, não por manipulação, mas porque o ser humano é naturalmente atraído por aquilo que não entende completamente, e é nesse espaço de incerteza que surgem perguntas internas, comparações com experiências passadas e uma tentativa de encontrar sentido para a mudança percebida. Por que ele não reage? Será que está tudo bem com ele? Será que já seguiu em frente? Esse tipo de questionamento marca o início de uma virada interna, e é justamente aqui que muita gente estraga tudo ao reagir de forma impulsiva, tentando chamar atenção com indiretas, exposição emocional ou atitudes forçadas, mas isso não transmite controle, transmite instabilidade, porque o que realmente causa impacto não é a reação, é a tranquilidade consistente, quando ela percebe que você segue sua vida com equilíbrio, sem precisar provar nada ou buscar validação. Isso muda completamente a forma como ela te enxerga, surge até um pensamento incômodo que ela tenta evitar, mas insiste em aparecer, a dúvida de ter te perdido de vez, e é nesse momento que o respeito começa a se reconstruir, principalmente se antes você era previsível demais, e enquanto ela observa em silêncio, o mais importante é manter a coerência, sem pressa, sem carência, sem tentar provocar qualquer resposta, porque agora o seu silêncio já comunica por si só, cada atitude
Equilibrada reforça a ideia de que você não depende daquela conexão para estar bem, e essa estabilidade tende a gerar mais impacto do que qualquer explicação direta. Enquanto isso, a curiosidade pode evoluir para algo mais emocional, como saudade ou interesse renovado, não por manipulação, mas pela mudança clara de dinâmica, e logo depois surge uma fase mais intensa, onde entra o fator emocional ligado ao ego, porque perder o controle da situação não é confortável para ninguém, então pode existir uma tentativa de disfarçar com indiferença ou até provocar alguma reação indireta, como comportamentos ou publicações que chamem atenção, não necessariamente por intenção consciente de manipular, mas como uma forma de lidar com a própria incerteza que foi criada pela mudança no padrão anterior. Pode até parecer que ela está mais confiante, mas muitas vezes é só uma tentativa de recuperar o controle que sentiu escapar quando você mudou sua postura, e é aí que a dinâmica fica mais intensa. Porque depois da fase de dúvida e observação surge um conflito interno, uma mistura de orgulho com desconforto, não necessariamente saudade, mas a sensação de não ter mais domínio sobre a situação, o que naturalmente incomoda, então ela começa a agir de forma mais calculada, ainda que de maneira sutil, como postar fotos em que parece bem. Compartilhar mensagens sobre independência ou mostrar que está seguindo em frente, mas por trás disso existe uma intenção clara de medir se ainda existe impacto em você, como se testasse se a conexão ainda tem efeito, e esse tipo de comportamento funciona quase como uma provocação indireta, não no sentido de manipular conscientemente, mas como uma forma de buscar resposta emocional, e é exatamente aqui que muita gente perde o controle, porque reage rápido, comenta, manda mensagem ou tenta demonstrar algo, e ao fazer isso acaba entregando novamente a mesma previsibilidade de antes, enquanto a diferença real aparece quando você mantém consistência, age com equilíbrio e não entra nesse ciclo de reação, porque isso transmite algo mais forte do que qualquer palavra, mostra que você está centrado e não depende daquela validação, e essa postura muda a percepção dela, criando um contraste claro com o que ela esperava, o que pode gerar ainda mais questionamentos internos, já que o comportamento não segue o padrão anterior, e com o tempo essa tensão tende a evoluir, porque o orgulho não se sustenta indefinidamente, ele cansa, perde força, e dá espaço para emoções mais sinceras aparecerem, como dúvida real, curiosidade mais profunda e até reflexão sobre o que foi vivido, trazendo pensamentos sobre possibilidade de perda, sobre o seu lugar na vida dela e sobre o que mudou de verdade, marcando o início de uma fase mais emocional e menos defensiva. Tentando sustentar a sensação de controle, mas é justamente aí que o silêncio continua tendo mais impacto do que qualquer resposta apressada, porque quando essa tentativa deixa de funcionar, algo muda internamente e aquela energia de desafio começa a dar lugar a uma postura mais vulnerável, iniciando uma fase diferente onde o comportamento se torna mais direto, ainda que sutil, podendo surgir uma mensagem simples, um contato inesperado ou uma aproximação que parece casual, mas que na verdade serve para medir sua reação, como se ela quisesse entender se a sua mudança foi consistente ou apenas momentânea, e é nesse ponto que a forma como você responde faz toda a diferença, porque não se trata de ignorar ou jogar, mas de manter equilíbrio, sem pressa, sem excesso, demonstrando naturalidade e segurança, já que qualquer reação impulsiva pode passar a impressão de que nada realmente mudou, enquanto uma postura estável comunica evolução sem precisar dizer, e essa consistência altera completamente a percepção, trazendo algo mais valioso do que interesse momentâneo, que é respeito, e nessa etapa cada atitude dela carrega intenção, ainda que não seja declarada, pois existe uma tentativa de entender se aquilo que você demonstrou é real ou apenas circunstancial, e por isso manter coerência é essencial, mesmo quando surge vontade de reagir de forma emocional, porque o que sustenta qualquer mudança não é o silêncio isolado, mas o comportamento alinhado ao longo do tempo. Imagine então alguém que antes estava sempre presente, atento, disponível todos os dias, criando um padrão constante de contato, e de repente decide mudar essa dinâmica, reduzindo a frequência, focando mais na própria rotina e deixando de agir da mesma forma de antes. No início isso pode parecer temporário, como se fosse apenas uma pausa, mas quando o tempo passa e o comportamento se mantém, a percepção muda, surgem dúvidas, desconforto e até tentativas indiretas de chamar atenção, como mostrar que está bem, ativa ou seguindo a vida normalmente, mas quando não há reação imediata, o impacto deixa de ser externo e passa a ser interno, porque a ausência de resposta impede a confirmação que ela esperava,
fazendo com que a reflexão aconteça de forma mais profunda e menos controlada. O impacto é mais profundo do que parece, porque pela primeira vez surge a possibilidade real de que a mudança seja verdadeira, e isso faz com que ela adote uma abordagem diferente, mais direta, ainda que disfarçada de casualidade. Como uma mensagem simples do tipo: "Oi, tudo bem? Só queria saber como você está", mas por trás dessa simplicidade existe uma intenção clara de sentir sua energia e entender se algo ainda é como antes, e é exatamente nesse ponto que a forma como você responde define tudo, porque não é sobre ignorar nem sobre demonstrar entusiasmo exagerado, mas sobre equilíbrio, uma resposta tranquila e natural, algo como: "Estou bem, tenho me ocupado com algumas coisas", já comunica mais do que parece, transmite estabilidade, mostra que sua vida segue e que você não está preso ao passado, e é isso que muda a percepção dela, porque quando ela entende que o silêncio não veio de orgulho, mas de autocontrole, a leitura muda completamente, o que antes poderia parecer desinteresse passa a ser visto como maturidade, e esse tipo de postura tende a gerar mais respeito do que qualquer tentativa de impressionar, porque demonstra que sua paz não depende da validação externa, e com o tempo, essa consistência enfraquece as tentativas de teste e desloca dinâmica, fazendo com que ela deixe de apenas observar e comece a sentir de forma mais direta, e é aí que surge uma fase mais emocional, onde a ausência começa a ser percebida como falta real, trazendo lembranças, comparações e a sensação de que algo que antes era comum agora tem valor, e nesse momento, quando ela reaparece com mensagens como: "Oi, sumido" ou "Quanto tempo, né?" O maior erro é reagir com pressa ou intensidade, porque isso quebra exatamente o equilíbrio que foi construído. Enquanto manter a calma, responder com leveza e continuar no seu ritmo reforça ainda mais a mudança que gerou todo esse processo. É hora de observar com calma, porque nesse ponto ela está reagindo à mudança que você criou, e se você mantém equilíbrio, percebe que a ausência comunica mais do que qualquer explicação. A saudade surge justamente quando as emoções começam a superar o orgulho, depois de toda a fase de dúvida, análise e tentativas de teste, o silêncio deixa de parecer algo estratégico e passa a ser sentido de verdade, trazendo à tona lembranças, sensações e a falta daquilo que antes parecia comum, e é exatamente aqui que muita gente se perde, porque quando ela reaparece com um "Oi, sumido" ou "Quanto tempo", a reação impulsiva quebra tudo o que foi construído, respondendo com pressa ou intensidade, como se fosse uma chance de recuperar o passado, quando na verdade esse momento pede o oposto, pede controle, uma resposta simples, tranquila, algo como "Tenho estado bem", focado em algumas coisas, sem frieza, mas também sem carência, porque o que realmente impacta não é a declaração, é a estabilidade que você transmite, mostrando que seguiu em frente sem perder a própria paz, e isso muda completamente a percepção dela. Já que muitas vezes a expectativa é encontrar a mesma disponibilidade de antes, e quando encontra alguém mais centrado, o respeito começa a se reconstruir junto com um tipo de interesse mais maduro, menos impulsivo, mais consciente, e o segredo aqui é não cair na previsibilidade, porque quando você reage demais, perde o controle da situação, enquanto manter a tranquilidade demonstra autovalorização, e isso naturalmente altera a dinâmica da conversa. Se ela tenta trazer o passado, o melhor caminho é não mergulhar nisso de forma emocional, mas responder com leveza e foco no presente, algo que mostre evolução sem precisar afirmar diretamente, porque isso evita que tudo volte ao ponto inicial, onde a relação era guiada por desequilíbrio, e também é importante entender que nem toda saudade significa intenção de recomeço. Às vezes é apenas uma resposta emocional momentânea ou até uma busca por validação, e saber diferenciar isso é o que mantém você no controle da própria postura sem se perder no processo. Sua reação é o que define tudo, porque nesse ponto não é mais sobre palavras isoladas, mas sobre consistência emocional. Se você reage com pressa ou intensidade, transmite que ainda está no mesmo estado de antes, mas se responde com calma e naturalidade, mostra que existe estabilidade e evolução, e é justamente essa diferença que muda a forma como você é percebido, não como alguém que corre atrás, mas como alguém que tem controle da própria postura, e isso cria um tipo de atração mais baseada em respeito do que em impulso. Depois da fase de saudade,
pode surgir uma tentativa de aproximação mais leve, como interações discretas, curtidas, respostas a histórias ou mensagens que trazem lembranças do passado, algo como lembrei de você por causa disso ou isso me fez recordar de uma situação nossa. E nesses momentos o objetivo não é necessariamente retomar algo, mas medir a sua reação e perceber se você continua acessível da mesma forma de antes, e é aqui que o equilíbrio se torna essencial, porque se você se entrega rápido demais, perde a estabilidade que foi construída, enquanto se mantém natural, sem exagero emocional, demonstra maturidade e segurança, por exemplo, responder de forma simples e leve, sem aprofundar demais o emocional, mantém a conversa no presente e evita voltar para um padrão antigo de dependência. E o mais importante nessa fase não é o conteúdo exato da resposta, mas a forma como você conduz a interação, com leveza, coerência e sem se colocar em posição de espera, porque o que realmente está sendo observado não é apenas o que você diz, mas a consistência entre o que você demonstra e como você se posiciona, e isso define se a dinâmica evoluiu ou se repete o ciclo anterior. Quando existe maturidade emocional, a dinâmica muda de forma natural. Ela percebe quando um homem não está mais agindo por carência, mas por equilíbrio interno. Não se trata de frieza ou jogos, mas de estabilidade. Ele conversa quando faz sentido, e quando é genuíno, se aproxima quando há naturalidade, sem forçar intimidade nem acelerar vínculos, e isso aos poucos muda a percepção dela. Quando existe espaço e tempo, a reflexão acontece, ela começa a observar com mais calma, a lembrar de detalhes simples, a comparar experiências e a perceber o tipo de presença que ele representava, não porque alguém sumiu ou criou um vazio de propósito, mas porque o contraste entre intensidade emocional e consistência faz com que certas coisas fiquem mais claras com o tempo. Nesse processo, algumas pessoas podem se reaproximar com mensagens leves, lembranças ou curiosidades sobre a vida do outro, e isso não precisa ser visto como um teste ou um jogo, muitas vezes é apenas uma tentativa de entender se ainda existe abertura, conforto ou compatibilidade entre os dois. E é aqui que o equilíbrio se torna importante, não reagir por impulso, não se colocar em posição de necessidade, mas também não fechar completamente as portas, apenas responder com naturalidade, sem exagero emocional, sem tentar recuperar o passado ou forçar algo que não está acontecendo no presente. Quando há maturidade de ambos os lados, a relação pode se reorganizar de forma mais saudável, com mais clareza, respeito e menos ansiedade, e quando não há, cada um segue seu caminho com aprendizado. No fim, o que realmente tem valor não é silêncio como estratégia nem reação como validação, mas a capacidade de cada pessoa construir sua própria estabilidade emocional, porque é isso que define a forma como você se relaciona, não controle, não jogos, mas consciência e equilíbrio interno.